A inteligência artificial, ela é um conjunto de algoritmos. Então, o que é um algoritmo? É basicamente uma receita de bolo que você digita, escreve literalmente numa tela preta, linha por linha, pedindo para ela e dando referências do se isso acontecer, me dê isso, se isso acontecer, me dê isso, se isso acontecer, me dê isso. Então, nada mais é do que quem usa bastante o Excel, um if then, tudo isso. Isso é a base, o corpo básico da inteligência artificial. Esse seria um exemplo simples hoje de inteligência artificial, a gente vai ver uma das frentes. Ela foi evoluindo depois mais, mas o básico é isso. Então, muita gente hoje se considera inteligência artificial, mas na verdade é só ser isso, aquilo, ser isso, aquilo, ser isso, aquilo, ser isso, aquilo. E de novo, fez muito sentido em 1950, 60, 70, quando a gente não tinha velocidade e capacidade de processamento de mais itens. Então você colocava lá, fazia infinitos, if then, beleza, você conseguia trazer isso. Com a evolução do processamento, a gente conseguiu melhorar a forma e aí a receita de bolo que a AI pensa hoje. Então, a gente olha hoje para a inteligência artificial nesses 4 grandes temas de algoritmo, né? Então, regressão linear é isso que eu acabei de comentar, então, ser isso, aquilo, ser isso, aquilo, ser isso, aquilo. Árvore de decisão, muito semelhante, mas com mais ramificações. K-means você vai separar em pequenos blocos, e aí acho que foi um dos temas que a gente falou de manhã, que às vezes parece que ela não pensa tão bem algumas respostas, ela parece que falando em outras caixinhas, eu acho que a imagem vai ficar mais clara. E por último, as redes neurais, tá? Então, sempre para todas, desde o início, desde o uso de uma regressão linear, que ela vai olhar para trás e vai jogar você para frente, tudo isso foi sempre focado em ter uma tarefa específica para resolver um problema. Sempre foi, esse foi o foco, né? Então, de novo, no início a gente não tinha tanto velocidade de processamento, capacidade de processamento, a gente tinha que nos basear apenas no nosso passado. Então, assim, no passado aconteceu tal coisa, vem para frente. Então, era tipo um if then. A árvore de decisão começa a ter vários, né? E aí a gente vem evoluindo, tá? Você tratar sobre blocos de informação. Então, os grupos de informação trazem maior conhecimento para cada um desses grupos. O que eu quero dizer com isso? Imagina que a gente vai fazer um trabalho dentro da Eurimum, usando inteligência artificial para a Eurimum pensar como vai ser daqui a um ano. Então, o trabalho do Marcos vai lá, Marcos, precisa projetar isso aqui daqui para frente. Em vez dele pensar Eurimum como Eurimum, tudo misturado, vai ficar muito confuso e difícil de processar esses dados, do comercial, do RH, do vendas, logística, TI, ele clusteriza essas informações em blocos. Você cria um cluster de erros que custam mais do que 100 mil reais para arrumar. Custam menos e custam nada. Melhorou. Vamos trabalhar agora a inteligência em cima desse problema. Então você clusteriza as informações, então você precisa ter uma base de dados grande, que vocês já têm, segmentada, que vocês conseguem ter, que é simples, segmenta por ou tipo de problema, né? O problema foi mecânico, foi pessoa, custo de problema e tempo de problema, por exemplo. Então, esses três pontos. Segmenta e daí você trabalha em cima. E a inteligência artificial faz isso de forma automática, né, de uma forma um pouco mais inteligente, já criando cenários que são mais próximos, tá? Acho que na imagem fica mais fácil de entender isso. Então, imagina que a gente está falando de todos os problemas da Eurimum, tem probleminha que foi tá fora da tomada até catástrofe total, tá tudo dentro desse grande ponto de dados. Quando a gente vai perguntar para a inteligência artificial nesse aspecto, a resposta dele não vai ser nem o mínimo nem o máximo, ele vai pegar uma média disso e vai dar um ponto, que para nós às vezes não é interessante, que é o problema dos blocos que você tinha comentado. Às vezes eu acho que eu faço uma pergunta e ele me dá uma resposta meio genérica demais, mas quando a gente clusteriza em coisas super técnicas ou coisas super genéricas, acaba funcionando melhor. O centro da nossa informação ele fica clusterizado em algumas informações que são mais próximas. Esse é tipo nível 3 de informações. Então, o primeiro, a gente já está olhando só para trás, jogando para frente. O segundo era ser isso, aquilo. E o terceiro, a gente já começa a segmentar as informações num ponto que a gente começa a ter pequenos grupos.
E aí o comparativo aqui é literalmente a nossa cabeça mesmo. A gente hoje armazena um monte de coisa que a gente, só de pensar no nosso caso, tem coisa que a gente projeta para frente baseado no passado. Puta, no passado quando eu colocava a mão aqui me queimava. Não, já sei que se eu colocar de volta vai queimar. Não precisei nem olhar o ambiente, nada. Parte de decisão, pô, se eu tô tropeçando, eu coloco a mão. A parte de grupos, na nossa cabeça segmentada, e aí a rede neural consegue linkar tudo isso junto. Aí é uma célula viva mesmo. E é isso hoje, o grande ponto que a inteligência artificial vem entrando, nas redes neurais artificiais mesmo. Por isso que é uma inteligência artificial generativa, ela vai aprendendo conforme. Então, ela é usada quando a gente quer ter uma variedade de tarefa, para reconhecer os padrões, então você não precisa criar os padrões, ela mesma vai reconhecer isso. Né? A parte de visão computacional entra aqui, que a gente comentou, e ela consegue trazer essas saídas. Né? Então, é literalmente uma frente viva inspirada no nosso cérebro.